Olá, gente, boa noite. Deixa eu ver aqui se é boa noite mesmo, se já é bom dia. Deixa eu dar uma bisbilhotada. Ainda é boa noite, não deu meia-noite ainda, não passou da meia-noite. Eu vou passar uma aula, passar uma aula hoje que eu prometi para os meus alunos que eu iria passar. Essa aula que ficou sem ministrar no domingo da Páscoa, porque a gente deixou livre para as famílias passarem juntos, né, no domingo de Páscoa. E, portanto, eu fiquei devendo essa aula para eles. E o tema da nossa aula, dessa aula que eu vou estar passando hoje, é sobre a verdadeira adoração, né? Jesus, quando ele teve uma conversa com uma mulher samaritana, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4 e versículo 24, ele diz que Deus ele é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, né? Então, se é para adorar em verdade, isso quer dizer que tem adoração mentirosa, adoração que não é verdadeira. E nós precisamos nos conscientizar disso para a gente, de repente, não estar achando que está adorando a Deus e a nossa adoração correr o risco de estar sendo reprovada por Deus por conta de algumas atitudes, de algumas coisas que nós deixamos de fazer ou que fazemos e não deveria ser feito, né? Então, nós iremos aprender nessa lição, nessa aula, sobre a verdadeira adoração. E eu preparei 3 perguntas que a gente irá aprender. Paz Moriá. 3 perguntas que nós iremos discorrer sobre, no decorrer dessa ministração, dessa aula. Onde adorar, como adorar e por que adorar. A gente vai aprender nessa noite que nós devemos adorar a Deus, que mais importante do que o lugar de adorar é a nossa atitude enquanto adoramos, né? Tem pessoas que acham que adorar é só ir na igreja, louvar, bater palma, erguer os braços. Isso é uma performance, né? Pular para lá, dançar para cá, dar glória a Deus, aleluia. Não é só isso que é adoração. Nós podemos... Oi, Ellen, a paz, minha amada. Quanto tempo, viu? Quanto tempo para vocês dois, né? A paz, Ibrahim. Então a gente observa que não existe um lugar onde é correto adorar. Os verdadeiros adoradores, eles vão adorar a Cristo em espírito e em verdade em qualquer lugar. Mas o que a gente ia falando aqui era a respeito do adorar em verdade, e isso quer dizer que tem uma adoração falsa, né? E a gente precisa se prevenir, se precaver, para poder isso não acontecer em nossas vidas. E que mais do que levantar os braços, mais do que louvar, mais do que dançar na igreja, mais do que dar glórias a Deus, mais do que ouvir um sermão, adorar está muito além disso. A gente pode adorar com atitude, a gente pode adorar no estilo de vida, a gente pode adorar servindo no ministério, a gente pode adorar o Senhor de várias formas. E nós vamos aprender um pouquinho nessa noite, né? Então, na verdade, do dia a dia, na praticidade, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando a nossa vida de forma plena ao Senhor. Eu costumo sempre falar, enquanto a gente não se entregar à paz, pastor Edi, hoje está parecendo só os feras aqui. Os feras pegam o final da noite para estudar, né? Então a gente observa que, eu sempre falo assim, que enquanto a gente estiver adorando a Deus, eu uso o linguajar nosso do dia a dia, minha boca, a gente vai ter a presença de Deus. A gente quer Deus no todo, mas a gente se entrega pela metade. Isso é muito forte. A gente quer Deus no todo, tudo que é de Deus é bom, tudo que vem da parte de Deus a gente sabe que é perfeito, tudo que vem da parte de Deus a gente sabe que é agradável. Mas Deus queria ter a nossa adoração, a nossa rendição diante dele de forma plena também, de forma perfeita, de forma agradável, né? De forma completa. E às vezes nós estamos na presença do Senhor com as águas do oceano do Espírito cobrindo só os pés e achando que nós estamos morrendo afogados no meio do oceano. E na verdade nós estamos ainda livres para chutar água para todos os lados. Quando a gente está na praia, eu costumo sempre ilustrar dessa forma a entrega nossa na presença do Senhor. Quando a gente vive de maneira superficial na presença do Senhor, é como aquela pessoa que está na praia e que
anda com a água só cobrindo os artelhos. E aí ela tem a liberdade de correr para onde ela quer, de ir para onde ela quer, fazer o que ela quer, chutar, bater uma bola ali nas águas superficiais que vêm só na superfície da areia da praia. A gente tem liberdade, porque a gente está de maneira superficial no oceano, ou seja, na praia. Mas quando a gente começa a mergulhar mesmo, entrar na praia, que as águas chegam pelos joelhos, a gente começa a perder essa liberdade de correr para onde a gente quer, fazer o que a gente quer, né? A gente acaba perdendo essa liberdade. E aí, o que se dá quando a gente começa a se entregar na presença de Deus para adorar de forma plena, a gente vai aos poucos, porque a gente tem um negócio de ir, até porque eu defendo isso, porque nós estamos sendo construídos. E não é fácil a gente fazer uma aliança com Deus e já mergulhar de cabeça no desconhecido. Então, eu sempre falo para as pessoas que uma vida com Deus é como um relacionamento. É namoro, é noivado e é casamento. Né? Um relacionamento, os relacionamentos antigos, né? Antigamente era desse jeito. Hoje em dia tá uma coisa de doido, mas não vamos entrar nessa parte agora. Uma outra ocasião a gente trata sobre relacionamentos. Mas o certo é que a gente começa namorando, porque o namoro é a fase do conhecimento. A gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente começa a conhecer o reino de Deus por meio da palavra dele, a gente começa a ver, como disse Jesus lá para Nicodemos, que para a gente ver o reino de Deus a gente precisa nascer de novo. E nascer de novo não é nascer, como disse Nicodemos, entrar no ventre da mãe e nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. Então, para a gente ver o reino de Deus, a gente precisa nascer de novo. Só que tem duas questões ali quando Jesus vai ter essa conversa com Nicodemos. Primeiro ele diz que é necessário nascer para poder ver, deslumbrar o reino de Deus, ter visão do reino de Deus. E o que a gente entende com isso? A gente entende que quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, os nossos olhos espirituais começam a ser abertos e a gente começa a enxergar como realmente é o reino de Deus. Aí a gente começa a ter visão. Eu até faço uma comparação quando estou ministrando aula na escola bíblica, que uma criança ela nasce segundo a medicina, a ciência, a medicina, enfim, no todo, as pesquisas, ela nasce enxergando tudo embaçado. A mesma coisa se dá no mundo espiritual com a gente. A gente começa a ouvir a palavra de Deus, não entende muita coisa, a gente lê a Bíblia e não consegue entender, não é assim? Desse jeito. Puxa, eu já li essa passagem na Bíblia, li, reli, e não estou conseguindo entender. A tua vista ainda está embaçada, né? As vistas ainda estão embaçadas no reino de Deus, quanto às coisas do reino de Deus. E aí, essa criança começa a crescer, e depois de alguns meses, eu estou falando da criança naturalmente falando, literalmente, as vistas dela, depois de alguns meses, ela deixa de enxergar embaçado, e ela passa a ter uma visão clara dos arredores do mundo exterior. Então, no reino de Deus é a mesma coisa, a gente precisa nascer de novo para poder a gente começar a deslumbrar, visualizar o reino de Deus, né? E aí, Jesus ele vem com outro segundo ponto que ele diz assim, para poder entrar no reino, que é o segundo ponto que ele aborda para Nicodemos, para poder entrar é necessário que nós venhamos nascer da água. A água é símbolo de purificação. E a única maneira da gente ser purificado é por meio da palavra, que a água tipifica a palavra também. Sermos lavados, regenerados pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Então, por isso que nós precisamos nascer da água e precisamos nascer do Espírito, na presença do Senhor. Precisamos nascer de novo, nascer espiritualmente. A Bíblia diz que o homem natural entende as coisas naturais, mas o homem espiritual ele discerne tudo que é espiritualmente, né? Então, a gente, Pai Joyce, a gente observa tudo esse nascer, esse crescer, esse deslumbrar do reino de Deus, ter visão do reino de Deus, e não é só ter visão, mas ser participante. Primeiro a gente vê, a gente nasce e a gente vê, depois a gente passa a participar quando nós nascemos da água e do Espírito. Porque ver é uma coisa, ser participante é outra. Moisés, ele levou o povo até as proximidades da terra de Canaã. Deus convida ele para o monte e mostra a ele, pede para ele deslumbrar a terra de Canaã, as planícies, tudo lá que estava pela frente, e mostra a terra prometida. Moisés viu, mas ele não entrou na terra prometida. Não entrou por quê? Por conta da desobediência, enfim. Mas nós temos que voltar aqui para a adoração, né? Então, só concluindo aqui, nós precisamos ver, deslumbrar, mas nós precisamos ser participantes da geração lá que saiu do Egito junto com Moisés. Só quem entrou foi Josué e Caleb, porque foi obediente até o final. Não vamos tratar da desobediência de Moisés agora, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para a nossa aula. Depois eu vou baixar esse vídeo dessa aula e vou acelerar um pouquinho, porque aqui eu dou a aula naturalmente, né? E eu sempre falo de forma pacífica, tranquila, desse jeito. Então, eu costumo baixar o vídeo aqui do Instagram
e aumentar um pouquinho a velocidade da pessoa aqui falando e lanço no YouTube com a aula um pouco mais acelerada para vocês. Então, nós vamos aprender, né, nós já aprendemos agora quanto ao nascer para ver o reino de Deus, nascer da água e do Espírito, ser regenerado pelo poder da palavra e do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, para a gente ser participante. E aí nós vamos descobrir, depois que nós nascemos, Rapaz Bispo, depois que nós nascemos, o que nós temos que fazer para poder satisfazer diante dos olhos do Pai, satisfazê-lo de maneira agradável. Que adoração é que nós estamos apresentando diante do Senhor? Que oferta é que nós estamos apresentando diante do Senhor? Porque a nossa oferta, a nossa oração, o nosso sacrifício, a gente observa que lá no Antigo Testamento, Deus rejeitava sacrifício. Ele chegou a fazer uma pergunta por meio do profeta Malaquias, acho que é isso, Malaquias. Ele perguntou se o povo de Israel fosse levar presente para o governador, ou para, vamos usar aqui, o prefeito da cidade de Caeiras, se a gente fosse levar um presente para o Lagoinha, será que a gente iria levar dentro daquele contexto lá naquela época, a gente iria levar uma ovelha cega, uma ovelha faltando a orelha, uma ovelha, como dizia o pastor Denis, cheia de carrapicho, cheia de carrapato, enfim, a gente não iria. A gente iria querer ofertar o melhor para alguém que a gente quer presenteá-lo. Então, por que para Deus a gente tem que oferecer uma adoração meia-boca, uma adoração superficial, uma adoração misturada com tanto embaraço nas nossas vidas? A primeira adoração, a primeira forma da gente adorar a Deus de forma que agrade é deixando todos os embaraços da nossa vida, que a gente se embaraça tanto nessa vida, se embaraça com a vida financeira, se embaraça com a soberba, se embaraça com a vaidade, se embaraça... Gente, é tanta coisa que se eu fosse citar os embaraços que a gente... E às vezes são coisinhas assim pequenas, sabe, que Satanás traz por meio de alguns instrumentos dele, para poder criar embaraços na nossa adoração, para a nossa comunhão com Deus ficar aquela coisa meia boca, né? Aquela coisa superficial, a gente não se aprofundar na presença dele. E aí a gente observa que a verdadeira adoração diante do Pai é aquela adoração que é em espírito e que é em verdade. É uma adoração não fingida, é uma adoração plena. Isso quer dizer que existe adoração falsa, existe adoração mentirosa. E a gente precisa aprender o primeiro que não é adoração. Deus ele reprovou o povo de Israel quando eles adoravam diante de outros deuses, os deuses pagãos, né? Então a adoração a Deus é uma adoração voltada unicamente, absolutamente para Ele, né? Ele não divide a glória dele com ninguém. Então Deus ele reprovava quando o povo de Israel se desviava da presença dele e ia adorar deuses pagãos, deuses das outras nações, sabe? Onde envolvia a imoralidade. Tudo era permitido, desde a comilança, a glutonaria, as orgias, a prostituição, fazia parte do culto, dos rituais deles. Por isso que lá no Antigo Testamento, em várias passagens bíblicas, Deus ele não aceitava sacrifício, voto, nem dízimo, nem oferta de prostitutas, de homossexuais. Porque a prostituição e o homossexualismo é mais antigo do que tudo nessa vida. Desde os primórdios já existia. Por quê? Por conta da linhagem impiedosa que foi para o paganismo adorar, criar deuses para poder se prostrar diante deles, criaram rituais e cerimoniais que Deus não ensinou ninguém a adorar daquela forma. E foi nesses rituais do paganismo, na idolatria, na prostituição espiritual, no culto aos deuses pagãos que surgiu todo tipo de imoralidade, que surgiu as orgias, que surgiu a prostituição, nos dois sentidos, tanto a prostituição usando o corpo físico nos rituais, como a prostituição diante de Deus, porque adorar outros deuses diante do Senhor dos Exércitos é como um adultério. É como a mulher infiel ao seu esposo ou o esposo infiel à sua esposa. É considerado como infidelidade. Quem não leu ainda o livro do profeta Oséias, leia e vai descobrir que adultério, na linguagem bíblica, tem duplo sentido. Tem o adultério da infidelidade dos cônjuges, mas tem a infidelidade para com Deus também, quando deixa de servir a Deus, de adorar a Deus para poder se curvar diante da criatura. Porque tudo que não é direcionado a Deus é direcionado à criatura, né? Se é voltado a entidades, se é voltado ao satanismo, enfim, né? Vamos citar aqui religiões. Mas toda adoração que não é voltada para o Criador, ela está sendo direcionada à criatura. E criatura não é digna de adoração.
Quem é digno de adoração é aquele que criou todas as coisas. Então, acima de Deus não tem ninguém, e abaixo dele ninguém deve ser adorado. O único que deve ser adorado é o Senhor de todos os exércitos, que é aquele que criou o universo, criou todas as coisas, né? Então, nós começamos aqui já aprendendo aquilo que não é adoração, né? Outro detalhe que eu anotei aqui para poder estar falando, lá o salmista, ele fala no Salmo 24, 3 e 4, ele fala que quem tem as mãos impuras, quem é que vai subir no monte do Senhor? É aqueles que têm as mãos puras. Então isso quer dizer que aquelas pessoas que têm as mãos impuras, que faz uso das mãos para aquilo que não convém diante do Senhor, em qualquer situação, ela não está servindo a Deus com uma adoração que agrade o Criador. Então, primeiro, nós precisamos ter as mãos puras, nós precisamos ter o coração puro. Um coração que não é puro, que é cheio de mágoa, de rancor, de ira, de ódio, de ranço, né? Tudo isso impede da nossa adoração chegar de forma perfeita, de forma plena diante de Deus. E a gente observa também, citado nesse Salmo 24, dizendo que além de ter as mãos puras e um coração puro, nós não podemos recorrer a ídolos, né? Não podemos recorrer a ídolos nenhum. E às vezes as pessoas acham que ídolos é somente uma estátua de gesso, de pedra, de cobre e de barro. Não, ídolos é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus aqui, ó, dentro de nós. A primazia da nossa vida tem que ser, o centro da nossa vida tem que ser voltado para Deus. O lugar de Deus não pode ser ocupado por ninguém, absolutamente ninguém. Outra coisa, amor ao dinheiro, gente do céu. Essa daqui é a pior coisa. O amor ao dinheiro é citado como, o dinheiro é conhecido biblicamente como um Deus, chamado Mamon. E quantos de nós que ficamos embaraçados diante do nosso Deus, com o amor ao raio do dinheiro, com o amor ao Deus Mamon? Não é nem entre aspas, é direto mesmo, direto e reto. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão adorando a Mamon. Estão mais preocupados com a vida financeira, com o bem-estar, que não que isso seja pecado. Né? Não, como diz, né, o pastor Cláudio Duarte, eu não sou tão burra ao ponto de ler tanto a Bíblia e saber que Deus abençoou Abraão, abençoou Isaac, abençoou Jacó, abençoou Davi, abençoou Salomão, e quando chegar na minha hora, me deixar ver navios, né? A gente quer ser abençoado pelo nosso Deus. Mas uma coisa é ser abençoado por Deus e outra coisa é esquecer de Deus por causa da bênção, né? Ou ficar correndo atrás da bênção, ao ponto de se esquecer de Deus. Nós não podemos fazer isso. Então o amor ao dinheiro nos impede. Gente gananciosa não consegue adorar a Deus com inteireza de coração, com plenitude. O ganancioso, quanto mais ele tem, mais ele quer. E se ele tiver que passar por cima de todo mundo para conquistar, ele passa. Então, a bênção, a prosperidade financeira da parte de Deus na nossa vida tem que ser consequência da nossa adoração e não ser um ponto de adoração. Eu adoro a Deus porque Ele me abençoou. Não, eu adoro a Deus se Ele me abençoar financeiramente, se Ele não me abençoar da forma que eu queria, eu desejava para a minha vida, eu vou continuar adorando do mesmo jeito. Eu lembro até do bispo aqui, quando ele diz, se Ele fizer Deus, se Ele não fizer Deus, se Ele me curar é Deus, se Ele não me curar, melhor ainda, porque eu vou para a eternidade mais cedo, né? Enfim, a gente precisa ter contentamento em servir a Deus aqui enquanto estamos na vida provisória aqui na Terra, para galgarmos a vida eterna com Ele. Então, precisamos, primeiro nós estamos aqui tendo um entendimento daquilo que não é adoração. Falamos um pouquinho sobre o que é adoração. Então, adorar está relacionado. Agora nós vamos ver o que é adorar. Por que adorar? Nós nascemos, fomos criados para adorar ao Criador, para glorificar o nome dEle. Então, adorar a Deus está relacionado com o temor a Deus, né? Com o temor a Deus. Se a gente não tem temor a Deus, não tem condições, sem chance da gente conseguir adorar. Primeiro que se a gente se a gente não permitir a palavra de Deus entrar nas nossas vidas e passarmos a temer a Deus, a gente nem consegue sair do mundão do pecado para poder viver uma vida de adoração, de plena adoração diante do Senhor. Então a gente pode adorar, primeiro, começa pelo temor a Deus, para adorarmos com perfeição. Uma adoração sem temor não é adoração, né? Precisamos nos envolver com Cristo, mas também com a igreja. Como eu disse no começo, adorar não é só chegar lá e prestar um culto de 2 horas e pouco. O nosso culto tem que ser 24 horas. Temos que estar adorando a Deus com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com a nossa natureza. Porque a gente tem uma natureza ruim, que é só a graça de Deus para moldar essa natureza do ser humano, né?
A gente precisa se deixar ser moldado. Por isso, volto a dizer que a gente precisa nascer da água e do Espírito. Nós precisamos ser purificados, ser regenerados pelo poder da palavra e mediante o poder e a graça do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos adorar a Deus no relacionamento com Jesus, mas também com a igreja. Não tem como a gente se relacionar bem com Jesus e não se relacionar bem com a igreja. Não tem como se relacionar bem com a igreja se também não está bem com Jesus. Eu acho quase que impossível a gente não ter uma comunhão, um relacionamento íntimo com Jesus e conseguirmos relacionar com a igreja, né? Tudo começa lá em cima. Aliás, tudo começou lá em cima e deu continuidade aqui na terra. Então, se a gente não começa, não coloca como primazia viver uma vida, um dia de 24 horas lá em cima, com a cabeça lá em cima, nada aqui embaixo irá fluir de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente percebe que a adoração no Novo Testamento, ela o adorador, ele contenta com o que tem. Contentar com o que tem é uma forma de adorar a Deus. Se eu não me contento com o que tem, eu vou ser uma eterna ingrata. Você será um eterno ingrato. Então, eu tenho que me contentar com o que tenho, ser grata a Deus com o que eu tenho. Se eu não for grata a Deus com o que eu tenho, eu não sou digna nem de receber mais nada da parte do Senhor. Gratidão é tudo. Então, nós precisamos contentar, não nos acomodar, mas nos contentar com aquilo que o Senhor nos deu. No Novo Testamento, a palavra de Deus nos deixa bem clara que se nós tivermos com o que comer e com o que vestir, é para nós estarmos contentes. E quem disse que cristão está contente com o que comer e com o que vestir? A gente parece sanguessuga, a gente quer mais e mais e mais e mais. Uma ganância exacerbada, é um terror. A gente é louco para comprar o carro do ano, aí compra o carro do ano, daqui a pouco o carro do ano deixa de ser o carro do ano e a gente já quer um outro, porque o outro que está vindo, e é assim, aquela coisa, o sistema aqui nos leva, se a gente não tomar cuidado, não ir para a torre de vigia, a gente se deixa ser levado pelo sistema e se torna um tremendo de um ganancioso, uma tremenda de uma gananciosa. E a ganância nos impede de adorar o Senhor, então a gente precisa estar contente, a gente precisa ser grato para que o Senhor, através dessa adoração plena, as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas. A gente não tem que correr atrás da bênção, a gente tem que adorar e as bênçãos vir como consequência nas nossas vidas. Então, a adoração também é viver uma vida de renúncia, é apresentar o nosso corpo, é renúncia no corpo, é renúncia na alma, é renúncia de todas as formas. A gente precisa viver uma vida de renúncia para oferecermos um sacrifício puro, santo e agradável diante do Senhor. Primeiro que o nosso culto tem que ser nesse naipe, tem que ser um culto puro, tem que ser um culto santo, ou seja, um culto separado de todos os outros rituais, de todas as outras adorações, reverências aos deuses pagãos. Tem que ser um culto diferenciado. Tem que ser um culto que agrade ao nosso Deus, que venha chegar diante dele, né, igualado com as nossas orações, chegar como um cheiro suave diante dele. A Bíblia nos diz que a nossa oração tem que chegar diante do Senhor como um cheiro suave. E às vezes a nossa oração, a gente nem sabe a que pé que está chegando diante de Deus. Porque a gente pede tanta coisa, passando a maior parte do tempo que nós estamos orando, nós estamos pedindo algo voltado para o nosso egoísmo, para a nossa vaidade. A gente pensa muito pouco no nosso próximo e pensamos mais em nós. Aí já habita o egoísmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado para a nossa oração, para a nossa entrega, para a nossa adoração não chegar exalando, ao invés do bom perfume, exalar um mau perfume diante do Senhor. Né? Então, nós vamos adentrar aqui uma passagem bíblica que nós já conhecemos no Novo Testamento, que é a passagem da mulher samaritana, quando Jesus ele passa por lá e diz que era necessário passar. E aí a gente entende que havia uma necessidade, por quê? Porque existia uma barreira entre os samaritanos e entre os judeus. E entre o povo de Deus não pode haver barreira, não pode haver impedimento, não pode haver divisão, não pode haver muralhas. A igreja do Senhor, ela não é dividida, ela não é partida, ela é una, ela é única, né? O povo é que tem essas esquisitices de se dividir. Mas só existe, eu sempre falo, existe duas classes de pessoas no meio do cristianismo. As que vão subir, que compõem a igreja. É aquela que vai subir e a que vai ficar. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Então vamos aqui, eu tenho uma revista aqui que aborda
alguns tópicos. Na introdução aqui diz que o ser humano sente uma necessidade intrínseca. Isso faz parte do ser humano. Sente o desejo de adoração. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar qualquer coisa. O pau, a pedra, adorar pessoas, mas ele vai focar em alguém. Ele vai adorar o boi, como lá na Índia. Adorar o boi, adorar a vaca, adorar o sapo. Adorar a criatura, seja ela qual for. Ou criação das mãos dos homens, ou criatura mesmo, né? Criada por Deus. Então, o ser humano ele já nasce com esse desejo de adoração, de se voltar para algo. E eu costumo sempre dizer que o ser humano ele sofre muito porque a lacuna que existe dentro da alma do ser humano é só Deus que pode preencher. E como a criatura é bem menor do que Deus, então não tem como a gente adorar a criatura e ter a plenitude de Deus. Não tem como, vou repetir, não tem como a gente adorar a criatura e ter a plenitude de um Deus que está acima da criatura. Então, isso traduzindo em miúdos, diz que a lacuna que existe na minha alma só está preenchida porque eu estou cheia de Deus. E até para quem já é cristão, ou a gente se enche de Deus até transbordar, ou a gente vai ficar sentindo carência de alguma coisa, de preencher em alguma coisa. Uns preenchem na comida, comendo até dizer chega, outros preenchem correndo atrás da vida financeira, buscando coisas provisórias, porque parece que está sempre faltando alguma coisa, mas quem tem Deus tem tudo. Quem está na presença de Deus e é cheio de Deus, ele não sente necessidade de outra coisa. Não sente necessidade daquilo que é criatura, né? Então, o vazio da nossa alma é do tamanho de Deus. Ou Deus preenche ou nós ficamos vazios. Ou nós vamos entrar no culto vazio e vamos sair oco. Se o objetivo nosso, quando nós tiramos um tempo para adorar a Deus lá no templo, nas quatro paredes, é buscar coisas provisórias, isso quer dizer que nós estamos ocos de Deus, né? Estamos vazios da presença do Espírito Santo de Deus. E por isso que há uma necessidade de uma entrega plena diante de Deus, porque senão a gente vai ficar a vida toda buscando preencher aqui na terra em a lacuna que está faltando ser preenchida em alguma coisa, né? Precisamos ser plenos de Deus. Ou nós procuramos ser plenos, cheios da presença de Deus, ou vamos viver a vida de depressão. Vamos viver a vida de sempre estar faltando alguma coisa. Não que depressão é falta de Deus. Não. A depressão, ele é um excesso do passado, de algo que era para acontecer na nossa expectativa, que não aconteceu. E por não ter acontecido do jeito que a gente gostaria que acontecesse, a gente se deprime. Existe a questão hormonal também, né? Pesquisado pela ciência. Mas no nível, num conceito espiritualmente falando, é um excesso de passado que não aconteceu da forma que a gente gostaria que acontecesse. A crise de ansiedade, né? Crise de ansiedade é um excesso do futuro. É a gente querendo, parecendo a sanguessuga e a sepultura, e se a gente não conquista, só de pensar que a gente não vai conseguir, que a gente corre o risco de não conseguir, a gente já fica com crise de ansiedade. Então, a crise de ansiedade é isso, é excesso do futuro. E o estresse, pessoas estressadas, é excesso do presente, correndo de forma exacerbada, desesperada, para poder conquistar. E aí não consegue e fica estressado, né? É tão interessante essas coisas. A gente precisa lançar os nossos cuidados diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Precisa a gente viver nem depressivo, porque aquilo que deixou de acontecer nas nossas vidas, ou foi livramento, né? É porque não chegou a hora de acontecer ainda. Ou seja, o passado, presente e futuro está nas mãos do Senhor. Não era pra gente andar se descabelando, não, com depressão, com síndrome do pânico, crise de ansiedade, né? E aí a gente observa que o ser humano ele tem esse desejo, isso já é intrínseco, já está na alma do ser humano, querer se voltar para alguma coisa para preencher essa lacuna. Ou seja, é o desejo de adorar. Desejo de adorar. Nós já nascemos para ser adorador. E aí, a gente observa, nesse contexto, que também na adoração se revela a importância de uma autêntica, na presença de Deus, a gente precisa ter essa autêntica adoração, que surge na experiência profunda com Jesus Cristo. A autêntica adoração, ela só vai surgir numa profunda experiência com Jesus. É por isso que eu sempre convido as igrejas, as pessoas onde eu vou ministrar a palavra de Deus, eu convido eles a servir ao Senhor com entrega total, entrega plena. Porque enquanto a gente tiver com a água pelos tornozelos, com a água pelo joelho, com a água pela cintura, vai estar faltando alguma coisa. A gente só vai estar se sentindo pleno diante de Deus quando a gente mergulhar e deixar que a água do oceano do Espírito nos leve para onde ela quer.
nos guie, nos direcione. Enquanto a gente está tomando direção por conta própria, enquanto a gente está tomando decisões por conta própria, a gente vai estar sempre com essa questão de, sabe, qual que é a palavra mesmo? De que está faltando alguma coisa, sabe? De frustração, é a palavra certa. A sensação de frustração. Porque a gente não conhece nada. A gente é como uma criança diante de Deus. A gente pensa que sabe tudo e a gente não sabe nada. A gente não passa de uma criança se a gente não for direcionada por Ele. Então a gente observa que a partir da adoração cristocêntrica, profunda em Jesus, a gente passa a desfrutar da plenitude, né? E aí, aqui dentro desse contexto que nós vamos adentrar aqui nesses tópicos, baseado na mulher samaritana, a gente observa que a partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, a gente pode extrair alguns ensinamentos valiosos sobre a adoração, né? A necessidade que Jesus teve de passar em Samaria não foi por acaso. Eu já falei que precisava quebrar um muro da separação que existia entre esses dois povos, né? Precisava levantar uma missionária ali naquele lugar, porque a gente observa, Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo, né? Aquela mulher, para aquele povo de Samaria, é considerada a mulher leviana, a mulher prostituta, a mulher louca, né? Já tinha tido 5 maridos e nenhum era dela ainda. Jesus. E aí quando ela tem um encontro com Jesus, a busca dela se encerra. Foi o que eu acabei de falar aqui. Quem não se enche da presença de Deus, busca no homem, busca na mulher, busca em tudo. Mas só consegue ser preenchido quando tem um encontro realmente com a fonte da água da vida, né? Que é a fonte e que nos alimenta, que nos traz preenchimento da lacuna que só Deus pode preencher. Então, a necessidade de passar em Samaria, vamos estudar um pouquinho sobre isso. Em João 4,4 é informado que era necessário Jesus passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galileia e para tal teria que atravessar por Samaria, passar por Samaria. E apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial dos judeus e samaritanos, né, a gente observa que havia uma missão muito mais urgente. Né? Tinha uma missão mais urgente, o encontro da mulher de Samaria lá em Sicá, na fonte de Jacó, com a pessoa de Jesus Cristo. E aí a gente observa na conversa deles que Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. O pessoal de Samaria achava que o lugar para adorar a Deus era no Monte Gerizim. E o povo judeu achava que era em Jerusalém. Era uma demanda desgraçada. Que acontece até os dias de hoje. Qual é que é a igreja certa? É a igreja Deus é amor, é a igreja Assembleia de Deus. Onde é que é o lugar correto de buscar a Deus? Qual é a igreja mais correta? É a que está perto da minha casa? Não, pode ser até a que está mais distante da tua casa, mas que esteja mais próximo da Bíblia. Essa é a igreja correta. É aquela que pega a palavra de Deus, né, com autenticidade. Essa que é a igreja correta. A igreja que defende. Não vou dizer que defende a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não precisa de defensor. Ela defende qualquer questão por si própria, porque ela é a verdade absoluta. Então, até hoje existe essa demanda de querer saber onde é o lugar certo. E aí a resposta vem. O lugar de adorar é onde você estiver. Você pode adorar na fila do banco. Você pode adorar a Deus com as suas atitudes na fila do banco. Como dizia o bispo Alex, não pegando a caneta que está lá pendurada no cordão para preencher cheque, na época de preencher cheque. Não levando a caneta embora do balcão da lotérica. Você já está adorando a Deus com um bom comportamento, com as nossas atitudes, com a nossa vivência com o nosso vizinho, com a nossa vivência com aqueles que nos perseguem. É uma forma de adorar a Deus. E quantos que adoram tanto a Deus dentro do templo, mas quando chega na vizinhança, joga a adoração toda por terra, né? Quando chega num lugar onde não tem ninguém que conhece, joga toda a adoração por terra. Quantas pessoas que quando está sozinho deixa de adorar a Deus com alguns tipos de atitude, né? Porque adorar a Deus lá dentro da igreja, na presença do pastor, do bispo, é muito fácil. Mas a forma melhor de adorar a Deus é quando a gente está sozinho e ninguém nos vê. Mas que Deus nos assiste bem de pertinho. Eu lembro que quando passei por um processo, eu fui parar na UTI, e Deus enviou uma senhorinha dentro da UTI para poder falar comigo, porque quando eu passei pelas portas da UTI, eu só pensei, por que o Senhor não me mostrou passando pela UTI? O Senhor me mostrou todos os detalhes, menos a parte da UTI. E Deus levantou uma senhorinha dentro da UTI para poder dizer, não se preocupe por estar entrando nesse lugar, porque aqui dentro eu te assisto.
Ali dentro não tinha ninguém que eu conhecia, mas o Senhor estava me assistindo. Então, em qualquer lugar que a gente estiver, ainda que a gente esteja se sentindo sozinho, nós estamos sendo assistidos por Deus. E quem tem a presença de Deus nunca se sente sozinho. Hoje eu me sinto mais bem quando eu fico a sós com Deus do que com qualquer uma outra pessoa. Eu tenho contentamento em estar a sós com Deus. Amo estar a sós com Deus, né? Então a gente precisa entender que a adoração é uma necessidade do ser humano. A gente precisa ter um lugar de adorar a Deus, sim. A gente pode adorar em todos os lugares que a gente colocar a planta dos pés, sim. Mas a gente, desde que Deus criou o ser humano, ele sempre teve um lugar para adorar a Deus. Ele sempre designou um lugar. Desde o primeiro sacrifício que Caim e Abel foram oferecer lá fora do Éden, eles foram para o campo. Eles foram oferecer o sacrifício. Deus, quando ele pedia sacrifício, geralmente ele falava o lugar onde era para oferecer o sacrifício. De que forma que era para oferecer? Então, oferecer sacrifício no Antigo Testamento era uma forma de adoração a Deus. Então, sempre teve um lugar onde o ser humano ia para prestar culto diante do Senhor. Eu aprendi uma coisa num congresso que eu tive, que o altar de servir a Deus sempre foi feito com pedras naturais. Não tinha nada feito. Deus não queria altar lapidado pelo ser humano. Era construído por pedras natural. E o altar tinha que estar acima do homem, nunca abaixo dele, né? Isso diz muita coisa, mas nós não vamos poder entrar por aí agora, né? Então, o lugar de adoração sempre teve o lugar de levantar o altar. Quando Deus arrancou o seu povo da terra do Egito, ele mandou Moisés construir o tabernáculo para que ele andasse no meio do seu povo, para que ele manifestasse a sua glória, a sua Shekinah no meio do seu povo. Ele era um Deus diferenciado dos deuses das outras nações. Enquanto as outras nações carregavam os seus deuses em procissão nas costas, o povo de Deus era guiado por ele, né? Era conduzido por ele. Ao invés deles conduzir Deus nas costas, era Deus quem conduzia o seu povo. Durante o dia, era uma coluna, era uma nuvem, protegendo o seu povo do sol causticante do deserto. E à noite, protegendo com uma coluna, em forma de uma coluna de fogo. Então, Deus, ele sempre esteve com o seu povo, diferente dos deuses pagãos. Então, a gente observa que existe um lugar para poder a gente adorar. E muitas pessoas falam que a humanidade criou muitas coisas, muitos ministérios, muitas igrejas. E realmente o povo de Deus deveria ser uma igreja una, mas por interesses humanos não é nem tripartida, está em frangalhos, ministerialmente falando, no sentido de organização, não de organismo vivo. Questão de organismo vivo, ela é una, mas no sentido de organização, de administração, ela está em frangalhos, né? E o povo de Deus precisa atentar para isso. Não importa se a parede é preta, se é branca, se é azul, se tem luz, se não tem luz, se tem jogo de luz, se não tem, cada um tem o seu costume na sua casa. Eu sempre falo isso. A minha casa aqui tem um costume dentro da minha casa. O costume meu e da minha família aqui é um, na sua casa é outro, mas estamos dentro, cada um habitando dentro de uma casa, é uma moradia, uma habitação. A mesma coisa diante do Senhor. Todos têm um lugar para poder se dirigir a esse lugar e cultuar a Deus, adorar a Deus. Independente dos costumes, das tradições, da cultura, enfim. Somos uma igreja una. E precisamos retirar, afastar de nós tudo que traz divisão entre os membros do corpo de Cristo que compõem a igreja dele, né? Precisamos abolir essas esquisitices do nosso meio e servir a Deus realmente em espírito e em verdade. Porque uma adoração onde há indiferença, onde há acepção, onde há divisão, onde um quer ser mais santo do que o outro, o que nos torna santo diante de Deus é a graça dele, né? Claro que a gente tem que se esforçar para ser separado diante do Senhor. A gente tem que fazer a nossa parte. Deus faz, eu sempre falo que nós fazemos aquilo que é natural. O sobrenatural pertence ao nosso Deus, não pertence a nós. Então aquilo que é para nós fazer, nós vamos fazer. E aquilo que nós não conseguimos fazer, o nosso Deus, ele entra em cena e faz por nós, né? Tem um tópico aqui que eu achei muito interessante. A adoração, ao afirmar, quando Jesus ele afirma que a água é viva, né? Ele estava se tratando da própria fonte que era ele, porque ele era o verbo encarnado.
Ele era o verbo encarnado. Era não. Ele foi e ele continua sendo a palavra, né? Desde o princípio ele era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Então a gente observa aqui um detalhe. Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A partir do momento que a gente encontra essa água da vida, que a gente deixa fluir dentro de nós, né, a gente passa a ter uma convivência, uma vivência espiritual aqui dentro de nós. E é essa vivência, essa convivência espiritual aqui dentro de nós que vai nos levar, que vai continuar jorrando. É uma fonte inesgotável que vai jorrar e que vai nos levar, nos conduzir à vida eterna. Então, assim, à luz das suas palavras nesse capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou em Samaria, né? Mas a presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, de um espaço geográfico, né? Ela não se limita. Na verdade, nem naquela época ela se limitava. Eu não sei se vocês já perceberam que Deus ele levou o povo de Israel para o cativeiro de Babilônia para tirar essas esquisitices do meio do povo dele. Porque se a gente observar, Daniel lá no cativeiro, ele ia orar, ele ia apresentar as demandas lá do povo de Deus diante de Deus. E a Bíblia diz que ele ia para a janela virado para a banda de Jerusalém. Porque eles tinham na mente limitada deles que a oração que chegava diante de Deus ela era aquela que era feita em Jerusalém, ou pelo menos virada para a banda de Jerusalém. Então lá na Babilônia, assim como nos dias de hoje, na Babilônia, quando Deus nos leva para a Babilônia, é para tirar essas doidices, essas esquisitices, essas limitações, sabe? A gente vive numa caixinha desse tamanho, num quadradinho, sabe? Um coquinho desse tamanho, uma mentalidade desse tamanho. Deus estava querendo ensinar que ele era Deus em Jerusalém, ele era Deus em Samaria, ele era Deus em Judá, ele era Deus dentro da Babilônia, ele era Deus em qualquer lugar. E tanto é que ele se manifestou a sua grandeza e a sua maneira soberana de agir lá dentro da Babilônia, diante de tantos deuses que tinha na Babilônia. É como se Deus jogasse todos os deuses de Babilônia por terra e mostrasse quem era ele dentro dos termos de Babilônia. O povo babilônio não precisava ir dentro de Jerusalém para poder conhecer o Deus que criou os céus e a terra. Deus estava além de Jerusalém, dos termos geográficos de Jerusalém. Ele estava além das fronteiras e ele continua estando além das fronteiras, né? Então o povo tinha aquele ritualismo, sabe? Aquele cerimonialismo, aquelas esquisitices. Senhor, minha cachorra resolveu latir agora para o quarteirão que eu ouvir, vocês também. Mas enfim, voltando aqui, Deus, ele é Espírito e é necessário que aqueles que se aproximam dele, aproximem em Espírito e em verdade também. Independente de estar em Caieiras, de estar em São Paulo, de estar em qualquer lugar, que nós possamos adorar de forma sincera, de forma pura, de forma absoluta. A adoração no conceito bíblico a gente vai falar um pouquinho aqui, já encerrar, né, que as horas já se foram, as horas não aguarda a zona de conforto da gente, né, que se a gente pudesse falaria a noite inteira. Mas enfim, a adoração no conceito bíblico, na língua hebraica existe uma expressão que transmite o conceito, né, a adoração traz a ideia no hebraico de manifestar um temor, uma reverência, uma admiração, um respeito. São característicos de uma adoração no hebraico. É o conceito no hebraico, né? No grego já é diferente. A definição, o conceito é de uma palavra que refere-se à submissão de quem serve a outro. Veja bem que no hebraico o conceito da adoração é manifestar um temor, uma reverência, uma admiração, um respeito, vamos dizer, uma consideração, né? Um respeito que traz características de uma verdadeira adoração. No hebraico é isso. Enquanto que no grego se refere a alguém que está submisso a outro. Então, a gente precisa encaixar esses dois conceitos dentro da nossa adoração. A gente precisa entender de que nós precisamos prestar a adoração a quem nós devemos uma submissão. Ou seja, ao nosso Criador. Nós somos criaturas. Então precisamos entender que nós somos submissos a Ele, né? A criatura não manda no Criador, é o Criador que manda na criatura. Então nós devemos total submissão a Ele. Isso no tocante ao conceito grego. E no conceito do povo hebreu, né, da língua hebraica, nós precisamos reverenciar, nós precisamos admirar as obras do nosso Deus, glorificar. Nós precisamos respeitá-lo, né? Por falar nisso, me veio à memória a maneira como as pessoas estão se dirigindo diante de Deus, como você, como tu, né?
E a gente observa que numa estadia provisória aqui na Terra, a gente chega para um prefeito, um presidente, uma autoridade desse naipe, a gente fala Vossa Excelência, né? É Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Santidade, ai que esquisitice, é meritíssimo. É tudo assim, para tudo que é provisório aqui, né? Estadia provisória. E quando chega a hora de adorar o nosso Deus, que requer uma reverência, um temor, a gente quer tratar Jesus de tudo de você, gente. É uma doidice. O ser humano endoidou assim, definitivamente. Os louvores é uma coisa assim de doido. Tem hora que eu fico ouvindo os louvores assim, e eu falo, Senhor da glória. Onde era que esse compositor estava com a mente na hora que ele estava compondo esse louvor? E muitos dizem que estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não iria inspirar uma pessoa a compor uma música, um louvor, para dirigir diante de Deus, tratando-o como tu e como você. Sendo que as autoridades terrenas têm um pronome de tratamento de digníssimo, de meritíssimo, de vossa santidade, de vossa excelência, de senhor, de senhora. E o nosso Deus, ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Então, requer um respeito, uma reverência. E isso inclui na adoração também, na verdadeira adoração. Então, a gente precisa saber se os louvores que a gente está... Que tipo de louvor que a gente está apresentando diante do Senhor. E a gente canta, e a gente fecha os olhos, e a gente se esbalda, sabe? Jurando que está adorando a Deus. Mas está tudo errado, está tudo na contramão. Na contramão, né? A gente precisa tomar um cuidado muito grande no quesito adoração. Né? Não se adora a Deus de qualquer jeito. Não se adora de qualquer jeito, né? A gente precisa tomar muito cuidado. A adoração, ela precisa ser um ato de rendição a Deus. A adoração também, ela precisa ser um ato de serviço a Deus. Quando eu estou servindo a Deus, quando eu estou trabalhando na obra de Deus, eu também estou adorando a Deus. Eu adoro a Deus limpando o banheiro da igreja. Tem muitas pessoas que acham que só adora a Deus com o microfone na mão, né? Em cima de um altar. Mas eu adoro a Deus tirando o pó das cadeiras dos bancos da igreja. Eu adoro a Deus lavando o banheiro da igreja. Eu adoro a Deus lavando o pátio da igreja. Eu adoro a Deus quando eu faço um café e ofereço para o meu irmão na igreja ou fora dela. Quando eu estou servindo ao meu irmão, ao meu próximo. E esse próximo inclui os nossos irmãos de outras religiões também. Então, quando eu estou servindo a eles, eu também estou adorando a Deus. Não é porque nós nascemos para servir e não para ser servido. Eu estava conversando com uma pessoa, com uma amiga essa semana, e a gente estava tratando nessa questão. Tudo que Deus criou, Ele criou para servir terceiros, para servir outro, e não para servir a si mesmo. O céu, ele não chove para se beneficiar. Né? Estou falando céu atmosférico aqui, as nuvens. Ele não chove para poder se beneficiar. A chuva vem para beneficiar a criação, a natureza, e para beneficiar as nossas vidas. A terra, ela não produz para si mesma. O mar não produz para si mesmo. As plantas não produzem, não frutificam para elas frutificam para outros, para os animais, ou para as aves, ou para o ser humano. Por que é só a gente que é esquisito desse jeito? Que quer produzir para nós, ao invés de produzir para os outros. Hoje em dia está escasso até a generosidade no meio do povo de Deus. Se dependesse de Deus receber adoração por meio da nossa generosidade. Ah, meu Pai. Quando levanta uma problemática dentro da casa do Senhor que requer doação para poder favorecer alguém que está necessitado, ou para resolver, para ir de encontro à necessidade da obra de Deus, é tanta murmuração que eu não sei nem como é que... Não sei não, eu sei é por graça, é por misericórdia, por benevolência que Deus ainda continua abençoando o seu povo, porque o povo de Deus, quando eu falo povo de Deus, a humanidade, ela está muito egoísta, ela está muito mesquinha, ela está muito voltada para si. Hoje em dia, alguém cai na rua e passa mal, o povo passa 100, 200 pessoas do lado daquela pessoa para poder alguém se habilitar a socorrer, chamar um SAMU e acudir, porque se depender do ser humano hoje, morre lá e só chama a ambulância depois que vê que a pessoa já não está mais entre nós, que está só o corpo. Dá uma tristeza. Então o ser humano, ele está pior do que a terra, ele está pior do que o mar, ele está pior do que as aves, está pior do que as árvores, está pior do que a natureza. A gente precisa reverter esse quadro, ou pelo menos aprender com eles, né? É uma forma de adorar a Deus também. Então servir a Deus também é adorar. Servir em todos os sentidos. Deus, ele conta conosco aqui na terra. Ele trabalha em parceria com a gente. E quando ele encontra parceria na gente, ele encontra adoração. Né? Tem muitas pessoas que adoram com os lábios,
adora, louva a Deus, adora a Deus com os lábios, mas com as atitudes ele destrói toda a adoração dele. Com a natureza ruim que a gente transporta dentro de nós destruímos toda a adoração que a gente reserva lá, 2 horas e poucos minutos, para oferecer lá no templo. Eu sempre falo que o culto nosso no templo é consequência do culto que nós oferecemos, passamos durante o dia diante do Senhor. A verdadeira adoração acontece dentro das empresas, quando a gente está trabalhando dentro do nosso lar. Tudo começa dentro do nosso lar, ou por onde a gente passa, para depois a gente concluir lá no culto propriamente dito. Né? Então fica essa palavra, uma experiência também interior, também é uma forma de adorar a Deus. Uma experiência, quando nós sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado lá no Salmo 42, que o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Uma pergunta. Então a gloriosa presença de Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências do ser humano. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao cristão estabelecer um vínculo profundo com Jesus, reconhecendo-o como Senhor, como Salvador das nossas vidas. E eu encerro aqui, dizendo que vale a pena desenvolver esse nível de adoração, né? Claro que enquanto a gente está aqui na Terra, a gente está sendo construído. Se a gente tivesse pronto, a gente não estaria mais aqui. Já teria partido. Mas nós precisamos buscar uma maneira de agradar a Deus, né? Dia após dia. Aquilo que eu fiz ontem, que poderia servir de tropeço para a adoração, para a minha adoração fluir diante de Deus, hoje eu tenho que desviar desse embaraço para que a adoração seja perfeita, seja plena diante do Senhor, né? Então fique essa palavra para o nosso coração, que você venha adorar a Deus da forma de maneira absoluta, sem colocar outra criatura no lugar dele. Pai não pode ocupar o lugar que é devido a Deus. Mãe não pode ocupar, irmão, esposo, esposa, namorado, namorada, noivo, noivo. Nada nesse mundo pode ocupar o lugar que é de Deus. E eu vou encerrar dizendo: enquanto houver idolatria dentro de nós, a nossa adoração vai estar sempre em decadência diante do Senhor. E arrancar a idolatria do nosso coração, isso é obra de Deus. E dói, viu, gente? Ah, meu Pai, como dói. Mas ele arranca. Pode levar o tempo que levar. Nem que seja na última hora, quando a gente estiver partindo, a gente vai descobrir que aqui foi tudo passageiro e que aqui a gente encerra a nossa estadia aqui sem levar nada do que a gente perdeu tanto tempo correndo atrás. Como disse lá no livro de Jó, a gente veio nu e a gente retornará também sem nada, né? A gente nasceu nu e vai voltar para a sepultura com a roupa se alguém nos vestir. Porque se alguém não nos vestir, a gente volta nu também, né? Então não sei para que tanta busca desenfreada por coisas que perecem. Quando a gente busca aquilo que é eterno, o provisório vem sem precisar de crise de ansiedade, sem precisar de estresse, sem precisar de depressão, sem precisar de angústia, sem precisar de tristeza. Né? Que essa palavra para o nosso coração, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus venha abrir a nossa visão para a gente oferecer o que há de melhor aqui dentro de nós, diante do Senhor. E todas as vezes que você for adorar, lembre disso, se renda, esquece, sabe, o que é provisório, e se renda diante daquele que é eterno, porque é com ele que você vai passar a eternidade. Caso contrário, não será com ele, né? E aí a vergonha será eterna. Então, eu quero fazer uma oração aqui rápida, agradecendo a Deus por esses momentos que ficamos aqui e apresentar a família de vocês e a minha também, diante do Senhor. Que nós venhamos ensinar nossa família a adorar a Deus, porque a maior missão começa dentro do nosso lar, né? A maior missão, a igreja começou dentro das casas, e isso nos traz uma mensagem, que o culto começa dentro de casa, que a nossa missão começa dentro de casa, a igreja começa dentro de casa. Lá é só uma extensão daquilo que a gente é dentro da nossa casa. Por isso que há tantos lares divididos, tantos lares destruídos, porque não há uma entrega total na presença do Senhor. E eu sempre falo, se a família não está bem, a igreja também não vai bem, porque a igreja é constituída de família. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero pedir licença ao Senhor para entrar na Tua presença, Deus. E eu quero te apresentar todos aqueles que estão aqui comigo,
aqueles que ainda irão entrar e que irão assistir. Pai, eu quero apresentar as famílias, representadas aqui por eles. Deus, que o Senhor venha abençoá-los de forma maravilhosa. Mas que, antes de tudo, que o Senhor venha desenvolver um sentimento de adoração na alma de cada um, de cada família aqui representada. Que eles venham sentir o desejo de estar na tua presença, Senhor. Pai querido e amado, eu quero te pedir uma bênção especial aqui diante do Senhor, diante do teu povo. Que o Senhor venha de encontro às necessidades deles. Pai, vem de encontro às necessidades emocionais, sentimentais, necessidade psicológica, Senhor, necessidade física, a saúde física. Que o Senhor venha de encontro, Senhor, a todas as necessidades do teu povo. Eu sei que aqui pode ter pessoas, ou irão passar pessoas que estão em angústia, em tristeza, em depressão ou crise de ansiedade, Senhor. E que eles possam entender que quando nós estamos transbordando da tua presença, nós não ficamos ansiosos por nada, porque sabemos que tudo está no controle do Senhor, na palma da tua mão. O Senhor assiste tudo de perto. Que eles possam entender que as coisas que não deram certo serviu de aprendizado, ou foi livramento, ou trouxe aprendizado. O Senhor usa processos como pedagogia para nos ensinar. Os processos são pedagógicos. Precisamos entender isso. Pai querido e amado, eu quero te clamar, Senhor. Se há alguém que precisa de portas abertas, seja em qual área for, que o Senhor vá adiante dessas pessoas, dessas famílias e abra as portas. Porque todas as portas dependem do Senhor. Mas em se tratando de porta de emprego, nós precisamos crer que o Senhor é dono do universo e de toda a sua plenitude. O Senhor é dono dos empresários. O Senhor é dono das multinacionais. O Senhor é dono das empresas. O Senhor é dono da clientela. O Senhor pode prosperar na vida de todos os teus filhos e das tuas filhas. Tudo está sob o teu domínio, sob o teu controle. E é por isso que nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor venha agir de maneira maravilhosa na vida de cada um. Pai querido e amado, eu quero te apresentar, em especial, a vida da avó Bárbara, Senhor. Toma nas tuas mãos, ela está no leito do hospital. Passou por uma cirurgia. O Senhor é um Deus que é dono da saúde também. Que o Senhor venha trazer restauração. Que o Senhor venha unir osso com osso. Que o Senhor venha, Pai, trazer cicatrização. Que o Senhor venha, Pai, trazer tudo aquilo que precisa da parte do homem. A medicação, os materiais que precisa ser usado, Pai. Porque o sistema único de saúde está só pela misericórdia. Que o Senhor venha entrar com providência nessa área também, para que a demanda do teu povo venha a ser atendida, Pai. Então eu quero te agradecer por o Senhor já ter recebido as nossas orações diante do teu trono e ter respondido, Pai. Meu Deus querido e amado, eu quero te apresentar o teu povo que nessa hora está dormindo e que irá trabalhar amanhã. Que o Senhor venha dar uma noite de sono reparador. Visite aqueles que estão nos leitos, Senhor, nesse momento, porque nesse momento é impossível de eu visitar, mas o Senhor pode visitar os leitos das UTIs. O Senhor pode visitar os leitos nas enfermarias com a tua presença. O Senhor pode, com a tua presença, amenizar, sanar a dor daquele que está gemendo no leito de dor nesse momento, Pai. Meu Deus querido e amado, eu quero te pedir libertação para os familiares daqueles que estão aqui nesse momento e que irão passar por aqui, que precisam de libertação. Liberta o teu povo do domínio da dependência química, do alcoolismo. Liberta, Senhor, das perturbações espirituais do mundo das trevas. Traga salvação no meio das famílias, para a glória e louvor do teu santo nome. É o que eu te peço, Deus, e desde já eu já quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos nesse momento. O Senhor é poderoso para fazer muito mais. E é por isso que eu já quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor irá responder às nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma noite de sono reparador. E que fiquem todos na paz do Senhor. Sejam cheios da presença de Deus. Ofereça o que há de melhor na vida de vocês, em rendição, em adoração diante de Deus. Um beijo no coração de vocês, de cada um de vocês.